15 horas e 33 minutos, 25 graus em Araranguá, de volta com atualidades. Eu ganhei presente, que eu amo. Eu ganhei 2 livros, que vocês sabem que eu amo ler e vocês sabem que eu amo ciências. Então, ganhei 2 livros sobre ciências. Um são Memórias Póstumas de Albert Einstein, uma homenagem a Machado de Assis. Eu tô curiosíssima, só pelo título eu já tô curiosíssima. E outra é Perdendo Medo da Radioatividade. E ambos são do professor Felipe Damasio, que está aqui com a gente. Quero agradecer, começar já te agradecendo, professor. Muito obrigada. Só levanta aqui, Samuel, um pouquinho o microfone do professor. Eu fiquei tão emocionado que nem olhei teu microfone se estava certinho. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo. A gente agradece o espaço, Karen. Um prazer estar aqui. E também está aqui com a gente a Olívia Maria Fávaro de Souza. É Fávaro mesmo? Boa tarde, tudo bem, Olívia? Boa tarde. Tudo. Acho que tem que levantar o da Olívia também. O Samuel, vai lá, amigão. São 2 muito grandes. Mas ela é metida, ela vai longe. Então, vamos falar um pouquinho de astronomia. Diz o Edivar. Agora eu vou deixar tu com vergonha. Não, eu vou deixar tu com vergonha. Eu anunciei assim, e depois do intervalo a gente vai falar de astronomia. Uhum. Aí ele disse uma piada cretina, mas cretina. Ele disse assim, quando tiver um gato... um cachorro. Quando tiver um cachorro, ele vai se chamar Astro. Eu fiquei quieta, porque eu sabia que vinha uma besteira. Mas o Samuel perguntou, por quê? Por quê, Edvar? Porque o astronomia... Essa aí é velha. Porque a astronomia... É cretina, eu avisei vocês antes. É pra vocês verem o nível desse cara. Por isso que chove, que ele vem a pé, vem de bicicleta, chove nele. Mas vamos falar de astronomia mesmo, de verdade verdadeira. Vai acontecer em julho a 7ª edição do Simpósio Catarinense de Astronomia. Vai ser aqui? Isso, aqui no nosso campus. É o 7º, a ideia é reunir a comunidade de astrônomos do nosso estado e os estudantes, como a Olívia, por exemplo. Uhum. E é a 7ª edição, a segunda que a gente realiza aqui em Araranguá. A Olívia já participou de outros também, né, Olívia? Eu já participei do ano passado, esse ano eu vou participar provavelmente numa comunicação oral e como organização também. Uma comunicação oral quer dizer que é uma palestra? Não, uma comunicação oral é uma apresentação rápida, vão ser 20 minutos para as comunicações, que tu pode apresentar os teus projetos sobre ensino de astronomia ou de divulgação científica que tu tem. Assim. E sobre o que tu vais falar? Qual é o teu tema? Eu vou falar sobre um que eu estou me baseando no trabalho do professor, que é observação astronômica como meio de ensino não formal. É um projeto que eu e um colega meu estamos fazendo e a gente pretende apresentar ele no SCA para receber dicas de como melhorar, de pessoas que provavelmente já fizeram algo parecido, então vai ser bom pra gente, por apresentar e para receber esse feedback também. É um simpósio para quem estuda, que já está bem avançado nessa ciência, ou dá para ir também os apaixonados, os leigos, assim? A ideia é exatamente essa, cara. A gente quer, vão haver 4 palestras. Essas 4 palestras, a gente quer receber o máximo de pessoas de fora da comunidade acadêmica. Então, provavelmente vai vir um professor dentro da nossa área, que é bem famoso. A Olívia pode falar mais, que é o Fernando Lang da Silveira, que é um doutor da URGS, que provavelmente está quase certo, né, Olívia? Tá. Da comissão organizadora. O Lang vem. Vai vir, ele fala sobre coisas bem interessantes. Ele acabou de vir no nosso campus algumas semanas atrás e falou sobre a questão se a Terra é plana ou a Terra é redonda. Ah, sim, é uma discussão bem bacana. Ele é fantástico, sim. Eu pensei que a gente nunca mais ia voltar a discutir isso, mas é legal. Tem ainda. As coisas são cíclicas. Outro professor que está bem adiantado é o professor Bernardo Borges, que é um doutor em astrofísica da UFSC, não, Olívia? Que vai falar para nós sobre, provavelmente, as ondas gravitacionais que recentemente foram detectadas e receberam o prêmio Nobel. Ele vai explicar para nós por que receberam o prêmio Nobel, por que é tão importante e assim por diante. E vai vir, talvez, o astrônomo amador mais importante do estado. Ele vai estar presente, mas a gente está negociando a palestra com o Alexandre Morim. Que ele vai... As palestras dele são fantásticas, assim, cara. Tu que gosta de astronomia, tu vai sair de lá, tipo, quero mais, quero mais, quero mais. Ai, que legal. Ele fala, por exemplo, coisas que estão em
em músicas que são referências na astronomia que a gente não tem nem noção. Por exemplo, uma música que eu escutei desde criança, e faz tempo que sou criança, uma música que eu escuto desde criança, que é uma música da Legião Urbana, que ele fala ao 29 com o retorno de Saturno. Sim, sim. Isso é uma referência astronômica. Eu não tinha noção. Ele faz você te apaixonar por astronomia de uma maneira assim. Mais ainda. Então é bem para leigos mesmo, e quem já tem uma paixãozinha. Isso, para quem já tem ou quem ainda não tem, vai passar a ter. Se for. Que legal. Bom, mas aí quando chegar mais próximo também a gente vai divulgar mais ainda, sim. né? E reforçar esse convite. Eu queria perguntar uma coisa para vocês. Quando a gente diz assim, vou aproveitar que vocês estão aqui, quando a gente diz assim, tal planeta, tal astro, tal, né, fica a tantos anos-luz da Terra. O que quer dizer anos-luz? Uma confusão que se faz, anos-luz é medida de distância, não é de tempo. O que é anos-luz? A maior velocidade que existe na natureza é a velocidade da luz no vácuo. Absolutamente nada, viaja mais rápido que a velocidade da luz no vácuo. Nada. A velocidade da luz no vácuo... E a gente consegue ver a luz no vácuo? É muito rápido. Para nós, a velocidade da luz para nós é como se fosse imediata. Uma coisa que a gente consegue ver, Karen, a limitação da velocidade da luz no vácuo, agora vai ter Copa, por exemplo, a gente vê que o Galvão Bueno tá lá na Rússia, o William Bonner fala com ele e fica com aquela de tacho, assim, né? Sim. Tem aquele delay, aquele tempinho que ele fica ouvindo. Isso, o que é o delay? Tem que sair a onda eletromagnética, que é luz, tem que sair daqui do Brasil, bater no satélite e chegar até lá no Galvão. Nossa. E isso tem esse tempinho. E daí, pra gente enxergar o Galvão, tem que sair de lá da Rússia e voltar até aqui. Sei. Então aquela cara de tacho é um exemplo da limitação da velocidade da luz. Ele não tá ouvindo. Inclusive, a cartagem acontece aqui também, porque às vezes, inclusive nesse momento a gente tá tendo delay. Quem tá nos ouvindo pelo rádio, ouve mais rápido. Quem tá assistindo pelo Face vai demorar um pouquinho. Daqui a pouco eu vou mexer o braço lá, viu? Então. E isso também dá pra ver quando não sei, eu sou antigo, eu gosto de escutar rádio, jogo pelo rádio ainda. Muito melhor. Daí, se tu tá vendo pela TV... O rádio vem antes. Sim, dá o gol antes, né? E daí se tem um vizinho que grita gol na... Sim, é verdade, é verdade. Então o que é anos-luz? É a distância que a velocidade da luz percorre durante um ano. Então, para ter uma ideia do que é isso, a Lua, por exemplo, a luz leva mais ou menos 1 segundo para sair da Lua e chegar até aqui. No Sol... Um segundo da Lua até aqui. Isso, então vai ver como é rápido. Tá. E o Sol, por exemplo... O Sol, eu amo isso. Gente, eu ficaria ouvindo o resto da minha vida. O Sol leva 8 minutos para sair do Sol e chegar até aqui. Então uma coisa que a gente brinca na aula de astronomia é o seguinte... Eu não posso ter certeza que o Sol existe agora, nesse momento. Porque pode já ter... Nesses 8 minutos, o Sol pode ter explodido, por exemplo. Eu posso garantir que o Sol existia há 8 minutos atrás. Agora não. É por isso que tem aquela história de a gente olha pro céu e vê um monte de estrela que não existe. É a mais pura verdade. Porque, por exemplo, vamos supor uma estrela que esteja a 100 mil anos-luz. Tá. Isso significa que a luz que está chegando aqui agora saiu lá há 100 mil anos. 100 mil anos não existia nem ser humano ainda. Não. Então, nesse período pode ter acontecido muita coisa. Então a estrela pode ter explodido, pode ter feito um monte de coisa. Então a gente só pode... o que a gente vê no céu é um registro do passado. Porque a luz demora pra vir. Isso é uma piração. E o mais estranho é que... daí vem aquela história de extraterrestre. Sim. Que teve até o Barramalho, que disse que foi abduzido por extraterrestre. Sim, sim. Daí... Assim... as distâncias são muito grandes no espaço. Tá. Por exemplo, a estrela mais próxima de nós é o Sol, obviamente, que está a 8 minutos luz. Sem ser o Sol, é Alfa Centauro, que está a 4 anos luz. Ou seja, a luz leva 4 anos para sair daqui e chegar até lá. Só que a gente não viaja nem perto da velocidade da luz. Sim, imaginando que a gente conseguisse viajar. A gente não consegue nem perto. Agora imagina, por exemplo, um extraterrestre que está num planeta que está a 300 mil anos-luz. Vai viajar no mínimo 300 mil anos. Vai chegar até aqui e vai fazer marca
nas plantações? Vai só assustar? Vai sequestrar o Ramalho? Acho que não, né? É tanta gente pra sequestrar, podia levar o Michel Temer, tem muita gente. O Ramalho é até bacana, né? Podia, nem precisava devolver algumas pessoas. Pois é. Eu comentei ela porque ela contou uma entrevista que ela foi abduzida, né? Então essa história de extraterrestre é só quem não tem noção da dimensão que é o espaço, né? Tá, mas peraí, não posso ter sido abduzida e eles saíram de lá... Não, dá. Não dá pra... Daí já são da ciência. O cálculo realmente... E tem uma teoria que se chama buraco de minhoca, mas a teoria, tipo, os físicos mais conservadores odeiam. É porque assim... Posso pegar aqui? Claro. Quem tá acompanhando pelo Face vai ver ali o professor fazer o... Opa, tem até uma conta aqui. O espaço, ele é plano, mas se tiver uma coisa gravitacional, ele começa a se curvar assim. Assim. Então, vai ter uma hora que ele vai estar assim. Então, existem teorias que tu pode andar mais rápido que a velocidade da luz, tu sair daqui, abrir um buraco de minhoca e vir pra cá. Então, tu corta. Isso é uma teoria que seria possível fazer essas viagens. Seria o que a gente pode chamar de nesga. Né? Aqui em Araranguá a gente pode chamar nesga de minhoca, inclusive. é uma nesga, tu faz ali um negócio que tu corta e passa pro outro lado. Seria buraco de minhoca. Isso, mas é uma coisa bem, tipo, as pessoas mais conservadoras, tipo eu, assim... Tipo tu? Eu gosto da teoria, eu realmente... É interessante, só que é bem difícil de ter indícios de corroborar ela, mas quem quer acreditar em viagem espacial sempre sugere isso. Sim. Mas se a gente for imaginar que o que a gente sabe, e se a gente olhar para a imensidão de tudo que tem que a gente nem concebeu ainda, e que aí a possibilidade ela fica mais próxima de existir, de ser uma realidade. Uma coisa que a gente aprende na epistemologia, né, Olivia, que a ciência nada em ciência a gente pode dizer que é verdadeiro, tudo é provisório. Não existe nada comprovado. Então tudo que a gente tá falando aqui agora pode mudar tudo amanhã. Está comprovado por enquanto que tal coisa. Então tudo é provisório. Tudo que a gente está falando aqui, pode ser que daqui a pouco mostre que a gente está errado. A gente espera que sim, porque senão a ciência vai morrer, né? É verdade. Quanto tempo que é da Lua aqui? Mais ou menos 1 segundo. Gente, 1 segundo, na velocidade da luz. Diz a Ruth Soares, tá na Itália, nossa ouvinte, ela diz assim, tô passada, kkkk, muito bom esse professor. Não, muito bom tudo, esse assunto, eu queria ter 6 dias por semana eles aqui conversando comigo. Tá, aí na velocidade da luz. Supondo que a gente conseguisse viajar na velocidade da luz, como é que o tempo ia passar eu tô dentro de uma nave espacial. E eu fui lá para Alpha Centauri. Quanto tempo? 4 anos? Mais ou menos 4 anos. Tá, vamos supor que eu consegui. Eu fui lá para Alpha Centauri. Passou-se 4 anos aqui na Terra. Como é que passa esse tempo para mim? Daí a gente vai entrar num negócio chamado relatividade do Einstein. Aí é um pouquinho mais difícil. Tá? Porque assim, primeiro que é impossível, segundo Einstein, e é o que a gente acredita hoje, qualquer objeto material atingir a velocidade da luz. Por quê? Ele se desintegraria? Porque é impossível, porque quanto mais a velocidade aumenta, quanto mais tu acelera, maior tua massa. Então vai chegar uma hora que a massa é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que tu não consegue mais. E na velocidade da luz a massa é infinita, ou seja, matematicamente é impossível. Então Han Solo não conseguiu nunca? Não. Todas as vezes que eu vi o Han Solo... Não aconteceu. Quando a Millennium Falcon pega, né? De vez em quando ele tem que dar um soco pra pegar. Barbaridade. Inclusive, nem aquelas luzes que a gente vê eles nas lutas deles, assim, não tem aquela luz. A Star Wars é bem legal, mas fisicamente tem um monte de problema. É uma licença poética que se dá. O mais claro ali que a gente fala nas aulas de física é que no espaço tu não ouve nada. O som se propaga no vácuo. Então aquele... Não tem, é só pra gente ficar animadinho. Tem poucos filmes que obedecem isso. Pois é, não, acho que quase nenhum, até porque ficaria muito chato, né? Se não tivesse... Um filme que obedece, que é bem chato, é o Interestelar. Verdade. Já fez a propaganda negativa. O Interestelar é bem chato. Tá, mas vamos lá. Mas daí o que acontece? Tem um negócio chamado paradoxo dos gêmeos. Vamos supor que... Paradoxo dos gêmeos. Paradoxo dos gêmeos. Gêmeos. Vamos supor que tu tenha... São dois gêmeos, Karen e Karina. Tá. Vocês duas nasceram e vocês duas têm 5 anos na Terra. Tá. Tu é a Karina, tá? Pode ser. Gêmeos. Igualzinho. Então,
vamos supor então que qual de vocês duas quer dar um passeio em casa? Eu. Tá, Não, eu falei primeiro. Então, Eu nasci primeiro. Tá bom. então a Karen resolve dar uma volta no espaço, viajando próximo à velocidade da luz. Uma fração da velocidade da Tá. luz. Durante, supomos, 5 anos. Tá. Daí tu vai... Pra ti se passa 5 anos normal. Pra ti 5 anos normal, O meu corpo se passa 5 Isso, anos, inclusive. Tá. Isso. Mas na hora que tu chega na Terra, Ah. o que vai acontecer? A Karina vai estar com 70 e poucos anos e tu com 10. Feito! Por isso que eu queria ir. Ah! Porque quando tu acelera próximo à velocidade da luz, o tempo passa mais devagar pra ti. Quando eu acelero, o tempo passa mais Isso. devagar? Isso, Por quê? Isso é a relatividade do Einstein. Porque existe a dilatação temporal, que ele mostrou para nós, que tem uma equação, uma dilatação temporal, que mostra que quanto mais tu acelera próximo à velocidade da luz, o tempo passa mais devagar. Mas isso a gente consegue ver, sabe aonde? Em pilotos de avião. Porque além disso, quanto mais próximos de campos gravitacionais, mais devagar passa o tempo também. Então, por exemplo, o avião lá, o tempo passa mais rápido do que para nós aqui. Isso é importante porque para corrigir o GPS. Os primeiros sistemas de GPS, eles não corrigiam isso, né? No primeiro dia acertava o alvo. Porque o GPS inicialmente era para militar, né? Ah, tá. Acertava o alvo. No segundo dia já errava um pouco. No terceiro dia acertava outra cidade. Mas por que eu não consegui entender? Por que o tempo... É porque assim, a relatividade geral do Einstein diz o seguinte, que o espaço pro Newton é plano. Tá. Assim, o Einstein começou a sugerir o quê? Que quanto mais próximo de campos gravitacionais, ele entorta o espaço-tempo. Ah, tá. Então o espaço-tempo é deformado. Então, na verdade, tu sempre segue o caminho mais devagar, menor que de geodésia. Então, quando tá mais próximo, então para ti vai passar mais devagar o tempo do que tá mais longe. Então, próximos a campos gravitacionais intensos, por exemplo, nós aqui estamos mais próximos do campo gravitacional que é o da Terra do que alguém que está no... Então, para nós, o espaço-tempo está mais curvo, então o tempo passa mais devagar. Então É uma loucurada. É relatividade. Eu amo isso. Eu amo isso, sabe por quê? É porque eu começo a colocar todas as teorias em outros raciocínios, entendeu? Raciocínios mais filosóficos, que daí pira totalmente. Mas é muito interessante, porque até agora isso está comprovado. É isso. Não é? Amanhã pode já não ser. Mas sabe onde que foi o experimento que corroborou isso? Foi aqui no Brasil, foi lá em Sobral, no Ceará, para um eclipse em 1919. Então a gente tem uma parcela de contribuição nessa... Olha! Lá tem um museu todo, que é do eclipse solar do E por que Sobral. foi escolhido aqui? É porque é no eclipse e o melhor local para se... Em Sobral é onde? É no Ceará. É porque lá o tempo passa mais devagar. É muito calor lá, né? É. Então, porque assim, daí, em 1919, eles queriam mostrar o seguinte. É porque como o espaço curva, então tu tem uma estrela aqui, e daí o que acontece? A luz dela vai vir pra cá, pra cá, pra cá e pra cá, então tu vai ver uma cruz, que chama Cruz de Einstein. Sim. Então eles queriam mostrar isso no 1919, então eles tinham que fotografar o eclipse. Tá. Então eles foram para 2 lugares. O lugar mais propício. Isso. Os outros lugares melhores para observar esse eclipse eram em Sobral, no Ceará, e na Ilha de Príncipe, que é São Tomás em Príncipe, que também fala português. Só que em Príncipe nublou. Então eles não conseguiram ter foto. As fotos que ajudaram o Einstein a ficar tão famoso, que ele ficou famoso mesmo só depois disso. Foi aqui em Sobral, então ele tem que agradecer a gente um pouco. Muito bem. Gente, queria ficar conversando mais milhões. Pera aí, eu tinha pensado em tantas perguntas. Mas uma coisa que daí, Karen, se tanto tu como qualquer pessoa da cidade, da região, tiver interesse em palestra, em evento, né, Olívia, pode procurar o clube, né? Então, vamos falar do clube. Tem a página do Facebook, a gente tem Instagram, tem Snap, tem tudo possível. Aí tu pode mandar perguntas que tu tiver curiosidade. Tem o site também que tu pode marcar uma observação com a gente. Eu posso ir lá uma noite, determinada noite. Tem que ser à noite? É bom, né? E aí eu marco um grupo, por exemplo, alunos, amigos, enfim. O que é mais feito geralmente são os professores. Mandam um e-mail lá pra gente. Vamos fazer uma observação tal dia. Tá, vamos.
Aí os dias que não chovem, os dias que não chovem, a gente leva os telescópios, o pessoal do clube vai e faz a observação, explica também o que está sendo observado. E é bem interessante, assim, essa... Mas qualquer pessoa, tipo, se a Rádio Araranguá fizer um evento, quiser levar a gente lá no sítio de alguém, a gente vai. Isso. Não acredito. Claro, a gente tá à Então disposição. vamos fazer uma festa. Eu ia dizer assim, pessoal, não vão querer reunir o pessoal aí e tal, e querer... Não, mas pode, então. Sim, porque Pode. o IFSC é público, né? Sim. A gente é financiado com dinheiro público, então a gente está à disposição da comunidade. Só chamar que a gente vai. E essas questões que tu colocou, cara, de dúvidas sobre palestras, tudo, se tu quiser que a gente organize uma palestra na escola, ou lá no IFSC, qualquer lugar, a gente vai, só diz o tema, quando tu quer que a gente vai. Que bacana, muito legal. Não é só para quem é aluno. Não. Qualquer. Se vocês forem fazer um evento da rádio, no sítio de alguém, quiser que a gente vá, só convidar que a gente vai. Mas a gente quer comer também daí, né? Assim, não, daí tem que ter os comes e bebes pro pessoal, que também não é bem assim, né? A Ruth tá pedindo, por favor, diz a página do Face. É Clube de Astronomia de Araranguá. Clube de Astronomia de Araranguá. Entra lá, Ruth, e já vai fazer um monte de perguntas. Ela é bem interativa. Que mais? Será que a gente fechou o raciocínio assim, anos-luz, por exemplo, o que significa? Eu acho que sim. É uma medida de distância, né? Por exemplo, a nossa galáxia é uma entre 200 bilhões de galáxias no universo. Mas pois é. Para chegar no centro da nossa galáxia, a gente leva 100 mil anos-luz. É bastante tempo. Então imagina se a gente fosse medir isso em quilômetros. Não dá, né? Ia ser 10 em um monte, assim. Então a gente mede distância em anos-luz, porque fica mais fácil, né? Até de imaginar, tipo, quando eu falei 1 segundo luz a Lua, tu conseguiu imaginar exatamente a distância que ela tá da gente, né? Então por isso é mais fácil de imaginar, né? Eu vou reconvidar vocês para voltarem e a gente, na próxima, a gente conversar sobre a viagem à Lua. Sim. Se existiu, se não existiu. Então, por que não foram de novo, essas coisas. Eu te convido, então, se não quiser esperar até a próxima entrevista, no canal do curso, né, Olivia, tem uma palestra do professor Lang, que ele discute exatamente eu não vou contar o que ele concluiu. Tá. Ele discute se as fotos da Lua são ou não são verdadeiras e explica fisicamente. Eu não vou dizer se ele disse se é verdadeiro. Tá no Face ou no site? Tem no canal do YouTube. No canal do YouTube. Da licenciatura em Física. O professor... Fernando Lang da Silveira. Fernando Lang da Silveira. Isso, usou física para mostrar se as fotos da Lua são reais ou não. Bom, mas eu acho que de qualquer maneira é um assunto bem bacana pra gente trazer aqui, pra gente conversar. E meu filho de 8 anos estava discutindo esse negócio da Apollo 11 e tal essa semana. E aí nós estávamos fazendo a tarefa. E eu tive o privilégio do mês passado, eu fui à NASA, né? Inveja. Hashtag inveja. Cara, só não posso nem descrever. Imagina. Não posso. Eu me arrepio. Eu tô falando pra vocês, eu tô arrepiada. Eu tive, acho que uma das emoções maiores desde, sei lá, acho que desde que eu ganhei meu filho. Imagina. Tem uma parte que eles... Olha... Ela não sabe só nem o que seja, então... Só para resumir uma história, eu fui contar uma história de uma das coisas que a gente tem o privilégio de chegar lá e de ver a história da Atlantis, por exemplo. E eu comecei a contar essa história para minha irmã. E quando eu tava terminando de contar, eu comecei a chorar. E ela começou a chorar. Sim. E ela começou a chorar da história que ela nem viu. E ela não tá nem aí também pra astronomia, nem pra nada, da NASA, nem nada. E ela chorou. Daí eu encontrei com ela há 2 semanas, ela disse assim, eu fui contar a tua história que tu tinha se emocionado. Eu me emocionei, chorei contando pra uma pessoa que tu tinha chorado e eu tinha chorado. E a pessoa chorou! Nossa! Então, é porque aquilo ali é real. Sim. Aquilo ali foi feito, é de verdade, sabe? Então é muito emocionante. Mas eu comecei a falar, porque eu tive na NASA e tal. E dele disse, mamãe, fala pra mim, tu viu isso? Daí a gente vê toda a história e tal. E a apostila dele fazia uma pergunta. Por que o Neil Armstrong disse um pequeno passo para um homem, um grande salto para a humanidade e tal? E eu não respondi, eu esperei ele pensar. Ele tem 8 anos, eu pensei, o que ele vai responder? O que ele entende disso? E era para interpretar esse texto. Por que tu acha que ele disse isso?
Aí ele me disse uma resposta tão linda, e eu não tinha pensado sobre esse viés. Ele disse assim, porque um homem sozinho é incapaz de fazer o que ele fez. Olha. Que massa. 8 anos. Cara, eu tava pensando nos benefícios que a humanidade teve, que era um grande salto de benefícios. Sim. E ele viu antes. Sim. Que todo antes teve que acontecer, a humanidade inteira, toda a evolução da humanidade para que ele desse aquele passo. Porque é emocionante mesmo, né? Tipo, a gente olha pra Lua, eu me pego de vez em quando, como é que a gente conseguiu chegar lá, né? Pois é, Porque é tudo muito... É uma coisa, tipo, impressionante mesmo. É impressionante, é lindo, e fica o convite, então, o pessoal participar aí do Clube de Astronomia. E tu sabe que as mulheres tiveram um grande papel nisso, né? O quê? Grandes cientistas da NASA nesse projeto Apollo eram mulheres e negras. Tu viste o filme? Sim, fantástico. Tu fica, tá? Eu não me lembro o nome do filme agora. Também não lembro, mas Um esse filme é muito bom. de quatro mulheres negras que trabalhavam na NASA. Pronto, pega lá que é bem maravilhoso. Bom, a Ruth está aqui agradecendo vocês por ter passarem aí a página e tal, ela desgrace. Um beijo para o Celso Flores, que é do Inter, diz olá, e eu já digo olá e digo tchau. Obrigada, Celso, por ter ficado esses segundinhos aqui com a gente. E quero agradecer muito, então, ao professor Felipe Damasio, que é escritor também, adorei os presentes. Venha muitas vezes. Muito obrigada. A gente que agradece, cara, a gente está à disposição de vocês. E agradeço também a Olívia Maria Fávaro de Souza. Volte muitas vezes, Olívia. Com certeza. Acho que a gente já vai até marcar de hoje pro próximo. Podemos. Pra a gente falar sobre a viagem à Lua. Então, pode ser? Pode. Obrigada. 15 horas e 59 minutos, 26 graus em Araranguá. Estou em... Já é sexta? Ai! Não, quer dizer, não estou tão feliz que eu, né? Segunda-feira eu estou de volta. Eu não estou tão feliz assim que hoje é sexta-feira, mas desejo para vocês um ótimo final de semana. Muito juízo, muita alegria. Vocês ficam agora com o nosso menino de ouro, Samuel Cardoso, que está substituindo o Lucas Casagrande. E o Samuel até mudou a foto dele no WhatsApp, agora ele está de terno e gravata, e eu não sou de fazer intriga, mas eu acho que ele quer o lugar do Lucas definitivamente, por causa dessa foto eu li nas entrelinhas. Amores, 16 horas em ponto, um beijão pra vocês, até segunda. Tchau.